Correspondente médico está no ar. Lembrando que você sempre pode e deve participar usando a nossa hashtag Correspondente Médico. Mande a sua pergunta, o seu comentário, que a gente está de olho aqui também nas redes sociais e no Twitter. Doutor Fernando Gomes, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Roberta. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, até porque hoje é sexta-feira. Doutor, eu estou de plantão no fim de semana, mas vamos seguir aqui para o nosso primeiro assunto de hoje. Um estudo publicado em uma revista científica do grupo Nature mostra que a maioria dos transtornos mentais aparece aos 14 anos de idade. Essa pesquisa, aliás, foi feita pelo Hospital Clínic de Barcelona, com mais de 700 mil pacientes, uma pesquisa bem ampla. E de acordo com o estudo, a ansiedade social aparece em média aos 13 anos. Se a gente pega a anorexia, por exemplo, a anorexia aos 17 anos e a depressão aos 30 anos. Doutor, o que entra nessa lista de transtornos mentais dessa pesquisa que a gente acabou de acompanhar? Bom, diversos distúrbios e transtornos que concernem a preocupação que todo mundo tem com a saúde do cérebro, no que se diz respeito principalmente à saúde mental, traz essas informações que são extremamente importantes. Então, quando a gente fala de ansiedade, de fobias, de anorexia, que é um transtorno relacionado com o processo da alimentação ou até mesmo a depressão, entender a faixa etária em que os indivíduos são mais acometidos se torna extremamente importante. Isso porque, Roberta, as pessoas podem ter um olhar diferente para isso e, dessa forma, então, favorecer o diagnóstico e, principalmente, possibilitar o tratamento precoce. Sim, agora, doutor, por qual motivo os transtornos mentais começam a aparecer justamente na adolescência? Então, as pessoas passam a infância sem apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma e depois isso aparece um pouquinho mais tarde. O que a gente sabe é que o cérebro ele passa por um processo de desenvolvimento no qual você é enriquecido com experiências que a sua família te traz, que a própria sociedade, a escola, enfim, oferece ao indivíduo. E enquanto isso, os neurônios estão maturando realmente. E esse processo ele acaba aflorando no momento em que você tem alterações hormonais. A gente sabe que o processo da adolescência ele traz a puberdade, ele traz a questão do crescimento e principalmente o fortalecimento da personalidade e formação do indivíduo. Então, nesse momento existem pontos de fragilidade no qual o indivíduo ele pode então manifestar clinicamente esses problemas. E é muito importante quem está assistindo a gente aqui ficar atento de reconhecer isso. Porque se você consegue perceber que, de alguma forma, o jovem que está na sua casa, ele mudou de comportamento e isso não é uma coisa natural do próprio processo da adolescência, você tem como procurar um serviço de saúde adequado, procurar um psiquiatra, lançar mão de psicoterapia e outros métodos para conseguir, na verdade, oferecer a melhor qualidade de vida possível para aquela pessoa e para todo mundo que está em volta. Só que já é uma fase de muitas mudanças, né, doutor? Os pais já estão acompanhando que coisas diferentes estão acontecendo. Como é que eles podem identificar de fato esses transtornos e principalmente saber o momento de buscar um tratamento? Sim, existem sinais que são muito claros, né? A gente tem uma coisa chamada ritmo circadiano. A gente vive de modo que, geralmente, durante o dia, nós temos que apresentar mais energia. Existe um padrão normal de alimentação e um padrão natural de sono. Alterações básicas, como, por exemplo, dormir demais ou dormir de menos, comer demais ou comer de menos. Falta de energia para atividades que antes eram prazerosas, ou até mesmo comportamentos de automutilação, por exemplo, ou de baixa autoestima, precisam ser levados em consideração. Então a gente não deve ter preconceito de rapidamente procurar alguém que possa nos orientar e ajudar a reconhecer se de fato aquilo é um problema ou se simplesmente aquilo é alguma coisa que faz parte do desenvolvimento normal da adolescência, Roberta. Sim. Bom, vamos então para o nosso próximo tema desta sexta-feira. Vocês sabiam que junho é o mês da consciência mundial da escoliose? Pois é, a campanha tem o objetivo de, claro, alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também, principalmente, prevenir a doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Alexandre Fogaça, explica pra gente agora o que é a escoliose. Vamos ver. Escoliose é uma deformidade de coluna. A gente passa a apresentar como se fosse um S ou um C na coluna. E a gente nota isso pelo perda de nivelamento dos ombros ou das cinturas. Existem vários tipos de escoliose, desde aqueles que acometem as crianças e principalmente os adolescentes. A escoliose, quando ela progride, ela pode causar dores, pode causar problemas respiratórios e, em casos extremos, até problemas neurológicos.
Obrigada, doutor Alexandre, que nos ajudou, portanto, com essa explicação. Doutor, qual que é a importância, então, do tratamento precoce, como o doutor Alexandre explicou, dessa deformidade da coluna? Olha só, Roberta, mais uma vez a gente falando do jovem, falando do adolescente. Então, o grande chamado que o doutor Alexandre Fogaça traz para a gente é a importância de olhar as pessoas que moram conosco e que estão em fase de desenvolvimento. Uma coluna normal, ela tem esse balanço, ou seja, na visão anteroposterior, ela deve ser totalmente reta. Quando a gente tem a escoliose, existe uma insinuação para um lado ou para o outro. Essa curvatura lateral acaba, então, recebendo o diagnóstico de escoliose. Reconhecer precocemente isso viabiliza o tratamento de uma forma que você pode lançar mão de fisioterapia, de coletes que, na verdade, também podem ajudar de uma forma não cirúrgica a tratar o problema do paciente, ou até mesmo reconhecer se o caso é cirúrgico e realizar, então, o procedimento com grupos adequados para que o indivíduo tenha uma vida normal. Agora, doutor, tem um nomezinho aqui na nossa arte, escoliose idiopática. Ela atinge aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia, cerca de 6 milhões de pessoas. E aí, principalmente, adolescentes do sexo feminino. Explica para a gente, então, a diferença dessa escoliose, doutor, idiopática, que, pelo visto, é bem comum aqui no país. Quando a gente fala escoliose, nós já entendemos que é o desvio da coluna de uma forma patológica, que você percebe, por exemplo, com o desalinhamento dos ombros, ou então quando você observa a pessoa de costas, que existe uma insinuação parecendo um S, da forma normal ou então invertido. Quando a gente usa o termo idiopática, isso vale para todas as doenças em medicina. Significa que nós não sabemos exatamente qual é a causa, mas reconhecemos que existe o problema. Porque poderia ser por uma questão, por exemplo, genética, por uma questão congênita, por exemplo, uma malformação do desenvolvimento da própria coluna, um vício de postura ou qualquer coisa assim. Mas quando a gente fala idiopática, é que a gente não sabe exatamente a causa, mas o mais importante, Roberta, é identificar que ela existe e, principalmente, frente a um diagnóstico preciso, encaminhar para o tratamento adequado. E por que ela é tão comum para adolescentes mulheres, doutor? O que a gente sabe é que no período da adolescência existe toda uma mudança do corpo e principalmente um crescimento mais acelerado. Então, se aquilo já está predisposto a de alguma forma acontecer, quando você dá esse estímulo trófico, que é o crescimento mais acelerado, ela vem a se manifestar. Diferenças hormonais podem explicar a diferença disso, até mesmo a questão do centro de balanço do próprio corpo. Mas fato é que o mais importante de tudo, Roberta, é que a gente faz esse chamamento nesse mês de junho, que acaba sendo levado em consideração para chamar a atenção das pessoas, é reconhecer isso e entender que existe tratamento para isso, mesmo que seja uma escoliose leve. E prevenção, existe também? A gente sabe que a atividade física, o estilo de vida saudável são coisas que ajudam, né? No passado muito se falava, olha, para você tratar da coluna, pratique natação. Na verdade, toda atividade física é boa para ajudar o desenvolvimento da própria coluna. Mas, muitas vezes, mesmo pessoas que têm um estilo de vida saudável podem desenvolver o problema, aqui eu estou me referindo aos jovens, e, portanto, reconhecer o desvio, importante procurar um profissional, e aqui a gente está falando do ortopedista. Com certeza, muito bom. Agora vamos, então, para o nosso terceiro tema desta sexta-feira. Mais de 460 milhões de adultos vivem com diabetes no mundo, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. E o Brasil é o quinto país em número de pessoas com a doença. Mais de 16 milhões de brasileiros entre 20 e 79 anos, e a previsão é que essa taxa aumente ainda mais. Até 2045, o Brasil, então, deve ter mais de 20 milhões de diabéticos. Doutor, explica pra gente, então, como é que as pessoas podem identificar os primeiros sintomas de diabetes, saber o que de fato é importante nesse sentido. A gente tem uma arte, inclusive, para ilustrar, porque pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes as pessoas ficam anos sem identificar. Roberta, muitas vezes você falou muito bem, assim como a hipertensão arterial sistêmica, a coisa vai aparecendo de uma forma insidiosa e calada e quieta. E muitas vezes, nos exames de rotina, como por exemplo, na coleta de um exame de sangue, para você aferir como está o nível de glicose no sangue, você consegue ter noção se existe ou não o diabetes. É lógico que lá na frente o diabetes pode se manifestar de diversas formas, como alteração visual, alteração de sensibilidade, problemas cardíacos, cerebrais e assim sucessivamente. E é tudo isso que a gente quer evitar, porque a gente sabe que isso é uma comorbidade que influencia em muitas coisas, até mesmo aumentando a vulnerabilidade
para a questão do coronavírus. Mas vamos lá. Quando você dosa o sangue, glicemia de jejum e está abaixo de 100, você considera isso como normal. Esse é o limite. De 100 até 126, você já chama de pré-diabetes e isso já é um problema que precisa ser reconhecido e rapidamente já conduzido para que você evite o indivíduo entrar numa situação na qual o diabetes se manifesta quando essa concentração é de 126 miligramas por decilitro de glicose no sangue, mostrando que o metabolismo da glicose, e obviamente isso tem relação com o hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas e também receptores em todas as células, estão desbalanceados, provocando então o distúrbio. E quais são as principais recomendações, doutor, para prevenir a doença? Porque tem um fator genético também, né? Sim, existe o fator genético, a gente precisa diferenciar, por exemplo, tem o diabetes tipo 1, onde você tem uma falta de insulina no próprio corpo e muitas vezes aparece muito mais nos jovens. O diabetes tipo 2, que tem muita correlação com a obesidade, com alterações metabólicas do corpo como um todo. Como fazer, então, para você prevenir? Primeira coisa, ter um estilo de vida saudável, focando em alimentos saudáveis, evitando gorduras, frituras e principalmente o consumo excessivo de açúcar. A segunda grande recomendação é a atividade física diária. A gente sabe que quando a gente coloca o corpo para funcionar de uma maneira diferente, bem próximo do que a nossa natureza nos traz, que é o contato com o mundo físico, de lidar com a gravidade, fazer o movimento muscular, isso diariamente você favorece todo o metabolismo, inclusive o metabolismo da glicose, trazendo você para uma faixa de normalidade. Agora, nem sempre isso é fácil, né? Não. E exames de rotina acabam nos ajudando a fazer o diagnóstico e principalmente cuidar mais de perto. Tá certo. Vamos então para o próximo tema, porque a gente fala agora sobre um comportamento bem preocupante durante a vacinação contra a Covid-19. Olha só, essa reportagem está lá no nosso site cnnbrasil.com.br. Mesmo com a escassez dos imunizantes no Brasil, algumas pessoas estão adiando a vacinação para escolher o fabricante. Tem muita gente buscando vacina da Pfizer, se recusando a receber outras marcas. A gente vem falando sobre esse assunto aqui na nossa programação, que não é o momento, os especialistas dizem que não é o momento de escolher vacina para tomar. Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 600 mil pessoas não apareceram para receber a segunda dose da AstraZeneca. E o receio são os efeitos colaterais, que são muito menores do que os sintomas da doença. Especialistas reforçam que as reações costumam acontecer na primeira dose. Então, doutor, é importante a gente falar, né? A gente pode considerar que a segunda dose da AstraZeneca não costuma ter efeitos colaterais? E mesmo se tiver, a pessoa pode até tomar um remédio para o sintoma, que costuma durar entre 1 e 2 dias, que é muito melhor do que ter a doença. Sim, além do mais, ela é importante para que você complete a sensibilização do seu sistema imunológico para produzir anticorpos e defesa, inclusive celular, contra o coronavírus. Aqui, Roberta, fica uma coisa bastante interessante que eu sempre gosto de chamar a atenção. Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente imagina o governo, a gente imagina o Ministério da Saúde, a gente imagina as políticas públicas de saúde e a gente às vezes acaba esquecendo um dado e um elemento fundamental que é o próprio povo. Não adianta nada a gente pensar em termos de saúde, do ponto de vista científico, ficar preocupado com logística, brigar para ter o melhor recurso possível para todo mundo, se chega na hora do povo se envolver de uma forma séria e adequada com a situação e, na verdade, dar um passo para trás. Então, é importante o comprometimento de todos. E existe uma recomendação, a gente está vivendo uma época de pandemia, de fato, de não ter esse tipo de comportamento. Primeiro, porque você coloca em risco a sua vida e, segundo, porque você coloca em risco a vida das pessoas que você gosta. Então, tudo o que está sendo disponibilizado foi visto do ponto de vista científico, é levado em consideração, está sendo monitorado. Então, óbvio, se alguma coisa muito fora do normal acontecesse, rapidamente isso seria detectado e seria tirado de circulação. Então, não há motivo para esse tipo de comportamento, Roberta. Com certeza. Bom, a gente reforça por aqui que vacina boa é vacina no braço. A recomendação das autoridades de saúde é de que a população receba a vacina que estiver disponível ali no momento no posto de saúde. Por isso, a gente vai mostrar agora algumas fotos de pessoas que se vacinaram, aceitaram o nosso desafio aqui do Correspondente Médico e estão postando essas fotos nas redes sociais depois de tomar a vacina com a hashtag #Aquitinha. A vacina que tinha, cheguei lá e tomei, que é o que é necessário fazer agora, e também a hashtag Correspondente Médico, claro. Primeira foto, Carla Pereira, olha só, um grande dia, hashtag Aquitinha, Correspondente Médico, a foto da Carla com uma máscara ali bem estilizada, né, doutor? Tá no estilo ela, bonita, né? Bacana, bacana o exemplo dela. Tipo uma bandana, se vacinando, toda feliz, sorrindo ali com os olhos. Muito bom, obrigada pela sua foto, Carla.
Próxima foto agora, uma foto muito especial. João Carlos Miguel, que está aqui com a gente no estúdio, trabalha como contra-regra, também viu uma foto depois de receber a segunda dose. Vamos ver a foto do João? Olha só, o João com a carteirinha de vacinação. Cadê a legenda do João? Segunda dose no braço, hashtag Aquitinha. Todo bonitão, né? Todo bonitão. Adorei, João. Muito bom. Parabéns pela sua segunda dose. Ele está aqui todo feliz no estúdio também. E para a gente finalizar, quem? Quem temos? Doutor Fernando, sendo vacinado, também não quis ficar de fora dessa. Olha só, o doutor Fernando recebendo a segunda dose, doutor? Essa foi a primeira dose, foi dia 19 de janeiro. Meu aniversário dia 20, foi um grande presente de aniversário que eu tive, foi a vacina Coronavac que eu tomei. Vacinando, o TBT de um dia muito especial, porque vacina boa é vacina no braço, doutor. Recebendo, portanto, essa dose, fazendo um TBT da vacinação. Você também pode participar do nosso desafio, aparecer aqui no telão do Correspondente Médico. Mande uma foto, uma selfie, um vídeo pra gente, postando nas redes sociais com as hashtags Aquitinha e Correspondente Médico. A gente vai mostrar esse momento maravilhoso, marcante da sua vida também aqui no quadro. Doutor, obrigada pela participação, bom fim de semana, até segunda-feira. Obrigado a você, Roberto, e pessoal, até breve. Esse foi mais um quadro Correspondente Médico.